Bíblia Ave Maria diz que ele era um príncipe. E no meio da passagem vai dizer que é necessário nos nascer de novo, né? Hoje, esse é o tema proposto nesta noite. E Jesus vem dizer para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é necessário nascermos de novo a cada momento. Todo mundo achou João 1 aí? Sim ou não? João 1, lá no versículo 1 vai dizer assim: no princípio era verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 12: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram de sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Fala para o seu irmão que está na direita, na esquerda, na frente, atrás. Não é nem da carne, nem do homem. Fala para ele. Não é nem da carne, nem do homem que você está aqui nessa noite, mas é da vontade de Deus. Eu não sei o que falaram para você, meu irmão, minha irmã. Eu tive alguns problemas já na minha adolescência, eu comigo mesmo, né? E muitas vezes eu me achava muito pequeno, até como esse irmão que vai falar da passagem hoje de Nicodemos. E o mundo nos aponta, nos coloca inúmeros apelidos, né? Às vezes a gente é taxado por parte do corpo, às vezes é taxado pela nossa capacidade. E muitas vezes a gente tem até dúvida de quem a gente é. Mas o Senhor vem dizer para mim e para você nesta noite, meu irmão, minha irmã: não é do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, que você veio aqui nesta noite, que você está aqui, que você veio trazido para o mundo. Às vezes te contaram inúmeras histórias, mas Deus vem dizer para mim e para você nesta noite: você está aqui porque você é da vontade de Deus. Amém? Se você crê nisso daí, dê uma salva de palmas para Jesus. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Eu não sei o problema que você passou, da onde Deus te tirou. Você também não sabe da onde Deus me tirou. Mas eu quero te dizer, dos caminhos piores que já passamos, Deus tinha um propósito naquilo, porque você é um filho de Deus. Amém? amém. Meu nome é Alexandre. Para quem não me conhece, eu faço parte desse grupo de oração já há algum tempo, né? Vocês mulheres sabem bastante das datas, dos dias, né? A gente que é homem tem muito compromisso, e os outros que me ajudam aqui, né? Eu já não recordo mais o tempo, eu sei que eu já sou mais desse lugar do que de muito lugar que eu já passei. Eu devo bastante coisa para essa história, para esse grupo. Esse grupo acolheu minha família, esse grupo, meus filhos cresceram aqui. Tem uma salinha de criança ali, até um tempo atrás meu filho cuidava das crianças também. E é isso que Deus quer fazer com a gente, né? Ele quer nos resgatar. Dizem por aí que o grupo de oração é como se fosse um pronto-socorro, né? Tudo que está aí jogado para o mundo afora, vem para o grupo de oração, e ali Deus cuida, Deus lava, Deus purifica, igual fez agora na hora do batismo, né? Alguém sentiu tocado diferente nesse momento de oração? Sim ou não? Sim, né? É isso que Deus quer fazer com a gente. E Ele faz isso com a gente no grupo de oração. E aí você vai entrando, vocês vão te recebendo, vai ter um retiro no fim do mês, aí você chega lá, mergulha mais um pouco nesse batismo do Espírito Santo, e de repente Deus vai fazendo novo a cada dia, e vai fazendo você, vai fazendo a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, e Deus vai te fazendo uma pessoa nova. Amém? Amém. Faço parte desse grupo de oração já há algum tempo, né? Moro aqui no Morumbi, sou casado com a Eliane, está aqui em algum lugar aqui. Levanta sua mão aí, amor. Está ali na frente, ali, né? Sou pai da Karen e do Juan. E faço parte já do Ministério de Pregação há algum tempo. E Deus está tocando muitas pessoas aqui também, que Ele pretende ver você aqui alguma hora anunciando a palavra dele. Amém? Toma posse aí. Hoje o nosso tema é necessário nos renascer de novo. A passagem está lá em João 3, do 1 ao 13.
Você que trouxe a sua palavra, pegue aí comigo. Eu não sei dizer qual é a página da sua Bíblia, que a minha Bíblia é daquela da letra grande. Se a sua for igual à minha, está na passagem 1853, mas é o último evangelho, né? Todo mundo achou aí? Amém? Vamos lá no então. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus. Este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és o mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazem se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como um homem pode renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu tenha dito: necessário vos renascer de novo. O vento sopra aonde ouves, aonde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como podes fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que tem a sua palavra, dá uma salva de palmas para o Senhor. Vamos ver o que é difícil quando a gente não tem esse carinho pela igreja, até é difícil entender o que está falando lá em João 1, né? Que o princípio era verbo, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Aí depois vai falar que e o verbo virou carne, né? E quando a gente fala que o verbo virou carne, nós estamos falando que aqui é Jesus. Jesus está na palavra. Quando você beija a palavra, você beija Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, vai dizer aqui no finalzinho, né? Lá no versículo 10 seguintes, para a gente começar aqui: disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas. Em verdade te digo, sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Quando a gente pega no começo dessa palavra, lá no versículo 1 vai dizer que Nicodemos, ele era um príncipe dos fariseus, um príncipe de Israel. E aí eu tomei o cuidado de verificar a palavra fariseu. A palavra fariseu vai dizer que é um grupo religioso judaico da época de Jesus, conhecidos por uma estrita observância na lei de Moisés. Nas traduções judaicas, eles eram considerados puros, né? Puros ou separados. Vocês já viram aquelas pessoas que elas não se misturam? Aqui não acontece isso, mas vocês já viram pessoas que não se misturam, sim ou não? Sim, né?
por eles terem conhecimento da palavra de Deus, Jesus vai falar, né? Se você conhece a palavra de Deus, sabemos e damos testemunho do que vimos, mas se não recebeis, mas o que sabemos e dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas se não recebeis o vosso testemunho, né? Ou seja, eles acreditavam na lei de Moisés, eles tinham um aprofundamento na lei de Moisés, mas até então Jesus, com 33 anos, eles ainda não conheciam Jesus. Isso daí, meu irmão, minha irmã, é para a gente tomar muita atenção, porque naquele tempo aqueles homens eram da alta cúpula da igreja, e é como se hoje pessoas da alta cúpula da igreja não conhecessem Jesus. Tem muita pessoa, que a gente até dizia isso outro dia em outra pregação, tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas muitas vezes são como que ativistas. Eles estão dentro da igreja, eles deixaram o pecado, eles deixaram a bebida, mas muitas vezes falta caridade, muitas vezes falta essa intimidade com o Senhor. E muitas vezes até alguns deles escutam falar, e Nicodemos escutou falar de Jesus, e ele teve um chamado diferenciado. Você já teve um chamado diferenciado por Jesus? Sim ou não? Sim. Naquela noite, Nicodemos foi tocado a falar com Jesus. Ele já era da igreja, ele já estava na igreja, mas ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas alguém falou de uma forma diferente de Jesus para ele. E Jesus vai dizer: só quem é do céu pode descer do céu. E é interessante, até para nós que estamos aqui, tem um pregador muito antigo, numa pregação que eu ouvi há uns 10 anos atrás, ele dizia muitas vezes: a gente deixou a bebida, a gente deixou muitos pecados, mas quando a gente vem para a igreja, parece que a gente começa a ter medo das coisas. Sim ou não? A gente começa a ter medo do drogado, começa a ter medo do irmão que passa na rua. Às vezes a gente vivia no meio de pessoas corrompidas, e a gente começa a ter vergonha de estar no meio desse povo. Sim ou não? Não é assim? A gente ia lá naquelas festas da nossa família, que tinha lá as bebidas, aqueles karaokê, aquelas coisas tremendas, e de repente eu comecei a participar da igreja, eu comecei a participar do grupo de oração. Eu sou certo do grupo de oração. Agora eu não posso mais estar com aquele povo perdido. É assim? Sim ou não? Não. Lá no Evangelho de Mateus, Mateus 9, 12, na conversão de Mateus, o povo faz a mesma colocação com Jesus, porque Jesus chama Mateus e ali ele vai jantar na casa de Mateus. E Mateus naquela época era como se fossem esses políticos corruptos que tem aqui no nosso país, de se ter vergonha. E ele foi sentar com aquele povo, junto com aquele povo, jantar com eles. E o povo falava: olha ele lá, olha lá armando o grupo Unidos em Cristo, lá no meio daquele povo perdido. As pessoas falavam assim. Mas Jesus vai dizer lá em Mateus 9, 12: temos que ter cuidado para não nos tornarmos fariseus, porque não é quem está bem que precisa do médico, sim ou não? Mas é os doentes. E muitas vezes eu, Alexandre, penso assim também. Muitas vezes somos levados a nos afastar das pessoas, levados a não estarmos junto das pessoas, porque agora eu não bebo mais, porque agora eu não vou mais no bar. Eu, de fato, eu não vou mais no bar. Mas e aquele irmão que bebe? Alguém precisa levar o evangelho para ele, meu irmão.
aquele irmão lá da época das drogas, quando a gente passa e encontra com ele, ele precisa, você é o evangelho que vai chegar até ele. Outro dia eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa de madrugada, aqui, acho que era meia-noite, 1h da manhã, encontrei uma irmã que não participa mais do grupo, e ela estava passando com um copão ali, né? Aqui bem aqui atrás da igreja, aqui. Pai de Jesus, irmã, Deus te abençoe. Ela olhou assim para ela, Pai de Jesus. Era de sexta passada, mais ou menos uma meia-noite, meia, 1h da manhã, ela estava fazendo caminhada aqui. Essas pessoas precisam do carinho de Jesus. E como algumas vezes eu falo aqui, quando a gente encerra um grupo, ali também é Unidos em Cristo. No meu trabalho é Unidos em Cristo. O grupo só vai acabar quando começar o outro grupo na próxima quarta. E Jesus nesta noite vem chamar eu e você para a gente se atentar, né? Nicodemos, ele já era da igreja, mas por ele estar no meio daquele povo fariseu, ele teve vergonha de procurar Jesus. Você já teve vergonha de procurar Jesus, sim ou não? As pessoas falam, é da igreja agora, né? E aí começa aquela piadinha, tem gente que se curva, e nós temos que chegar e ir ao encontro do Senhor. Nós Nicodemos, por ele fazer parte daquele povo, ele foi encontrar Jesus de noite. De noite. Ele não conhecia Jesus. Ele teve medo. Muitas vezes, né, durante a nossa vida, até falo que o pessoal trabalhou muito tempo em fábrica, e lá no início do meu casamento, eu fui trocado de horário de trabalho várias vezes, e várias vezes eu tive que trocar um grupo de oração que participava na quarta, e de repente de noite meu chefe colocou para o trabalho de terceira, não podia ir mais, aí comecei no sábado. Aí no sábado o chefe começou a escalar, também já não podia ir. Aí depois nós criamos um momento de oração dentro da fábrica. Aí o inimigo falou, agora vou mandar esse cara embora, né? E muitas vezes a gente tem medo, meu irmão, minha irmã, de nos apresentarmos como igreja. Sim ou não? Ou é só eu? E Nicodemos, ele tinha medo também. Por isso que ele foi encontrar com Jesus de noite. E Jesus vai dizer lá em Lucas 12, 51, 53, né? Vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Eu não vim. Eu vim causar a divisão. Ele explica que essa divisão se manifestará nas famílias, com os pais contra os filhos, no trabalho e até na igreja, porque tem muitas pessoas que são contrárias às vontades de Deus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, quantas a gente já não viu pessoas pregarem aqui que estavam num trabalho, de repente ela recusou aquele trabalho, porque aquele trabalho não trazia para ela conversão, não é? Quantas vezes na nossa família, por a gente ser pessoa da igreja, a gente muitas vezes entra numa divisão, porque pessoas que não comungam com a mesma fé que nós temos se afastam de nós. Eu poderia passar uma noite aqui listando as pessoas que a gente já não mais convive na nossa casa, e não porque a gente não gosta dele, mas porque as pessoas não se acostumam com esse Jesus que a gente começa a levar. Sim ou não? E Deus vai preparando isso daí. Um dia eu ouvi a Luzia falando isso no Amor Vencerá, né? Que quanto mais a gente vai se aproximando da luz, maior vai tornando a nossa sombra, né? E aí é como se aqueles pecados começassem a ser decepados da gente, começa a ser tirado da gente, e aí aquele meio que a gente convivia, já não consegue mais conviver com a gente. E por eles não conseguiram mais conviver, porque é tanta luz do Senhor para eles que não querem sair do pecado, eles acabam se afastando do Senhor. E muitas vezes a gente é apegado nessas pessoas, e a gente até meio que sofre, não é? Sim ou não? Porque aquelas pessoas vão se afastando da gente, não é verdade?
essa noite você recebeu o batismo do Espírito Santo para preencher o teu coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que estava apertado por alguma coisa que você perdeu durante essa vida, e você até sentia alguma dor, a única coisa que vai preencher esse vazio é Jesus. Mas Ele vai preencher de uma maneira que nunca mais vai lhe fazer falta. Então toma posse desse Jesus que você recebeu. Talvez você perdeu um emprego porque aquele emprego te levava ao pecado. Talvez alguém se afastou da sua vida que te caminhava junto contigo para o pecado, e essa pessoa se afastou e até hoje você tem ali uma coisa que, um sentimento por aquela pessoa, por aquelas famílias, ou por aquele lugar, não sei. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo aqui, você escolheu a melhor parte. Amém? Amém. Você escolheu a melhor parte. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, você escolheu a melhor parte. No Evangelho de Mateus, eu não me lembro a passagem, acho que é Mateus 26, vai dizer que todo aquele que deixar casa, carro, família, trabalho por Deus, receberá 100 vezes mais nessa vida e na vida futura. Então toma posse, meu irmão, minha irmã. Você que deixou o seu pecado, alguma coisa que te afastava do Senhor, nesta noite, Deus já começa a te recompensar. Se já não estava recompensando antes, 100 vezes mais. Amém? Toma posse disso, meu irmão, minha irmã. E quem não nascer de novo, versículo 3, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Efésios 6, 11 vai dizer que somos tentados em todo tempo, revestidos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. A gente se afasta do demônio, a gente se afasta do pecado, mas o pecado meio que vai nos envolvendo, né? A carta de Pedro, em algum lugar, vai dizer que o inimigo é como um cachorro que fica nós rondando para tentar nos pegar. E aí, meu irmão, minha irmã, é necessário a gente estar atento, porque por mais que a gente tenha boa vontade de se afastar do pecado, se afastar dos fariseus que não querem estar com Deus, é necessário a gente estar atento, porque a gente nunca sabe qual é a hora da prova, sim ou não? Não é verdade? E por não saber qual é a hora da prova, muitas vezes a gente cai, a gente tropeça pela nossa humanidade, né? A igreja vai dizer que os santos não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que buscaram a Deus insistentemente até o final da sua vida. Então, muitas vezes o nosso dedo nos aponta, as pessoas nos apontam, até nós que estamos aqui buscando um caminho de santidade, e exigem de nós uma perfeição. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que perfeito é só Jesus. Nós cairemos até o último dia da nossa vida, nós cairemos até o último segundo da nossa vida, mas o importante, meu irmão, minha irmã, não é saber que a gente cai, mas é saber que a gente cai de joelho, já pedindo misericórdia para Deus. Porque Pedro caiu, mas Deus deu a mão para ele, e ele foi o primeiro papa da igreja. Davi pecou, mas Davi foi um dos maiores reis, e sobre a promessa dele, Samuel falou que ninguém da descendência dele passaria problemas. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a nossa consciência, a sua consciência pode te acusar de várias coisas, mas Deus que confia em ti e que te disse nesta noite que você é uma filha dele, sempre terá misericórdia de você. Quando você cair, te dará a mão. A única coisa que ele te pede é que quando você cair, caia de joelhos já pedindo misericórdia. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia, Jerusalém vai dizer que Nicodemos, ele era um cara notável, né? Ele era um príncipe, mas ele tinha dúvida e ele tinha medo, assim como nós temos toda hora, né?
A gente era criança, a gente começou a andar de bicicleta, depois nós perdemos medo de andar de bicicleta, depois a gente tinha medo de ir para a escola. Eu chorei muito tempo na escola, porque a minha mãe deixava eu lá, e eu ficava triste porque ela ia embora, né? E depois a gente vai para o ginásio, a gente começa a trabalhar, a gente se machuca no trabalho, não é verdade? Depois você casa, você vai ter sua família, e todo dia vai ter medo. Nicodemos também teve medo, e ele estava ali junto daquele povo da igreja. Não é errado, meu irmão, minha irmã, você ter medo, mas o errado é você não ter a ousadia daqueles que eram diferentes de Nicodemos, porque ele mesmo estando com aquele povo, ele deu um passo e ele foi ao encontro de Jesus. Agora há pouco eu cheguei, vocês estavam dando o passo, clamando o batismo do Espírito Santo. Esse batismo, meu irmão, minha irmã, que a gente exerce aqui toda quarta-feira, mas que a gente tem que exercer diariamente. E quando a gente exerce essa oração do batismo, a gente vai se preenchendo e a gente começa a transbordar. E lá no seu trabalho, quando a coisa está difícil, você vai clamando ali dentro de você esse batismo, e Deus vai te dando coragem, e você vai resolvendo o problema, e você vai resolvendo o problema da sua casa, aquele que te oprimia lá no seu trabalho, na sua casa, o seu vizinho. Deus vai clareando, vai te dando uma atitude diferente. Assim como Nicodemos teve uma atitude diferente, Deus chama eu e você nesta noite a tomarmos uma atitude diferente, irmos ao encontro de Jesus. Versículos 5 e 6: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Não te maravilhes, né? Versículo 7: não te maravilhes que eu tenha dito, necessário é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer. Ouves o ruído, mas não sabe aonde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, hoje eu trabalhei o dia inteiro no escritório, até 4h30. Aí eu saí para atender alguns clientes perto de casa. Um cliente muito distante ligou para mim e falou: Alexandre, vem aqui. Fui lá em Taubaté, na divisa com Pinda, e atendi meu cliente. Voltei, estava chegando em casa quase 7 horas, 7h15, e o rapaz que ia pregar hoje, meu irmão muito querido, meu amigo, falou: Alexandre, eu tive um problema sério no trabalho, não tenho hora para sair daqui. E aí, eu sou pregador na noite, então, né? Informação do pregador, nem cogitei. Falei: então tudo bem, irmão, fique em paz. Ele contou o problema, fui para casa, preparei a pregação e aqui estou. Por que eu quero colocar isso aí? Para me promover? Não, mas porque aqui vai dizer: o vento sopra onde quer, ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com quem nasceu do Espírito. Se você nasceu do Espírito, meu irmão, minha irmã, Deus te chama assim como Ele me chamou nesta noite. Deus te chama você lá na sua casa, lá no seu trabalho, para a gente estar preparado a todo momento, porque a gente não sabe quando Jesus vai te chamar para falar de Jesus, para falar dele. Já estou encerrando já. No comecinho do mês de junho, eu fui fazer um treinamento no Paraná, uma das empresas que eu trabalho, e uma das dinâmicas era a gente colocar a maneira que a gente trabalha, né? Então eu atendo lojas grandes de construção, e a primeira coisa que eu chego, quando eu chego na loja, é falar de Deus. Eu estava num lugar que tinha mais ou menos 80 pessoas do Brasil inteiro, e lá naquele ambiente eu fui, do meu trabalho, eu fui falar de Deus, porque é isso que eu faço quando eu entro no meu ambiente. Antes de eu fazer qualquer coisa no meu trabalho, eu salvo e abençoo, e ali Deus já me colocou para falar de Deus naquele lugar. Até eu brinquei com o pessoal, falei: não me interpretem mal, mas a primeira coisa que eu faço quando chego é abençoar todo mundo. Então eu já começo aqui esse treinamento abençoando cada um de vocês. E aí eu já coloquei uma passagem que Deus fala comigo diariamente, Josué 9, não tenhas medo, eu sempre sou contigo. E já fui ali colocando, né?
Deus, e de repente fomos entrando no trabalho. E é isso que Deus espera de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Quando vai dizer, né? O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. É isso que é a nossa vida. A gente está no trabalho, a gente está na nossa casa, a gente não sabe de onde vai vir a tentação, mas quando a gente clama esse batismo que a gente clamou aqui antes da pregação, e estamos cheios do Espírito Santo, não tem problema que vai nos vencer. Porque quando a gente clama esse Espírito Santo, não teremos medo? Sim ou não? Alguém que tem Jesus aqui tem medo de alguma coisa? Sim ou não? Não. Nessa mesma semana, né, eu falei outro dia com a minha esposa, ela ficou brava, né, estava vendo um avião lá, o avião passou a turbulência brava, e eu tinha feito uma brincadeira lá no aeroporto, dizendo que se o avião caísse, eu ia para o céu, estava tudo bem. E quando ficamos 25 minutos de turbulência no avião, eu comecei a agradecer a Deus por estar aqui no grupo de oração, pelo meu pai, pela minha mãe, não sei o que. Eu falei assim, ó, Deus, muito obrigado, está tudo certo, se eu cair aqui, Senhor, eu quero a única palavra deixar para o Senhor, que eu estou muito feliz. Porque eu olhei lá para cima e não tinha o que fazer, né? Então eu falei, muito obrigado, Senhor, eu fui agradecendo, minha esposa ficou brava, não, você tinha que pedir porque Deus é tudo certo. Eu falei, não, eu tenho que agradecer a Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós não temos que ter medo, né? Você não tem que ter medo de dirigir carro, você não tem que ter medo de ligar máquina no trabalho, você não tem que ter medo de ninguém do seu trabalho, porque você tem Jesus. Pode ser meio que brincadeira, mas eu fiquei muito feliz quando aquele avião balançou, porque eu senti a expressão de Jesus ali. Eu fiquei triste porque a hora que ia chegar o lanche lá, a mulher falou, agora a turbulência, acabou o lanche. Aí depois, quando acabou a turbulência, o avião vai descer agora, veio o lanche, né? Sabe, gente, nós temos que encarar o nosso problema com essa alegria. Sabe o que você está alegre? Você está cheio do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente não tem medo. Eu tive um problema a vida inteira de engravidar, e agora eu estou grávida, estou com medo. Não tenha medo, meu irmão, meu irmão. A minha esposa teve 2 crianças. Todas as vezes que ela esteve grávida, os servos do grupo de oração colocaram a mão, vários servos, foi, amor? Vários servos do grupo colocaram a mão na barriga dela, e a gente não tinha medo. Falei, irmão, ora aqui para o neném que vai vir. Quantas vezes eu tive alguma coisa de trabalho, eu ponho lá no grupo, daqui do nosso grupo de oração, eu falo, gente, ora para nós que eu estou numa missão. E tem dia que vem um chefe de fora, né? Ou às vezes meu irmão pega no surto e fala, deixa eu vir pregar aqui no nosso grupo. E de repente você não está preparado, mas fala, ora para mim, pega a intercessão dos irmãos, e você vai com Jesus. E é isso que Jesus quer deixar para você nessa noite. Não tenhas medo. O vento sopra aonde quer, e você já vai preparado. Já vai preparado. Fala para o seu irmão da direita, da esquerda, da frente, você já está preparado, não tenha medo. É hoje, Fábio, é hoje. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, e a gente já vai, para a gente orar um pouco, para a gente pedir um pouco desse batismo, né? Tem certeza que já está transbordando aí? E se alguma coisa ainda lhe perturba, que você entregue para o Senhor. Porque esse Deus que eu conheço, meu irmão, minha irmã, Ele é o Deus de tudo, da prata, do ouro, da casa, do carro, do avião, do terreno, da vida e da morte. E se Ele permitir a morte, é sinal que Ele tem algo melhor, não da vida. Não é para ter medo, não. É para a gente se desapegar. Os fariseus, né? Eles eram pessoas que conheciam muito a palavra, mas não conheciam Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que mais a Bíblia, a palavra, os conhecimentos são muito importantes, mas mais importante que tudo isso é a gente ter Deus no nosso coração.